Minhas amigas, meus amigos, boa noite a todas e a todos. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês, um prazer poder desfrutar este ambiente, desta energia toda que nos acompanha quando nós estamos juntos. E falar sobre ansiedade é, antes de tudo, falar sobre algo muito presente em nossa vida. Eu gostaria, inclusive, de pedir a vocês que me lembrem, ao final desta breve palestra, para eu dar duas receitinhas interessantes para a gente dar uma diminuída na ansiedade. Beleza? Então, quando estiver acabando o meu tempo, mesmo que a moça do tempo avise, a nossa Maju, a moça do tempo, quando ela avisar que o tempo acabou, vocês viram aí as dicas, e aí... Aí eu lhe dou um bônus. Um avisozinho, tá? Eu ganho um bônus. Beleza. Bom, gente, eu quero começar dizendo para vocês uma coisa que pode parecer estranha. É o seguinte: desista dos seus sonhos. Eu sabia que vocês iam ficar esquisitos, todos negociados, né? Eu sabia que o pessoal ia ficar meio negociado com essa fala. Por que eu estou dizendo desista do seu sonho? Desista do seu sonho porque todo mundo diz pra gente o quê? Nunca desista dos seus sonhos. E eu fico perguntando para você se o você de hoje é igual ao você que tinha 15 anos de idade. O você de hoje é o mesmo você de 3 meses atrás. O você de hoje é o você de ontem? Não. O você de hoje é um você novo e que pode ser que tenha sonhos novos. Como que você vai poder trazer sonhos novos para a sua vida se você ficar com a mente cheia de sonhos velhos? Quando nós estamos buscando mudança, buscando transformação, nós precisamos jogar fora muitos, mas muitos objetivos do passado. Coisas que você já quis e que você não quer mais. E quando nós estamos acumulando muitos sonhos, muitos objetivos, coisas velhas, já mofadas. Vocês sabiam que sonho mofa? Metas velhas têm cheiro de guardado e vencem a validade. Eu mesmo já tive muitos sonhos velhos que hoje eu digo, graças a Deus, eu já joguei na lata do lixo. Ainda bem que eu não tenho mais esses sonhos, ainda bem que eu não quero mais essas coisas. Gente, muitas pessoas que deixaram grandes marcas no mundo foram pessoas que reduziram a sua ansiedade, também dando um tempo em sonhos velhos. Porque se você guardar todos os sonhos que tem, todos os objetivos que tem, todas as metas que quer na tua vida, e não abrir mão de algumas, você não consegue realizar nenhuma. É muito importante abrir mão de algumas coisas, jogar alguns futuros possíveis na lata do lixo para poder levar adiante alguns futuros viáveis. Cal, essa palestra deveria ser uma palestra para animar a gente. Você está já começando a jogar sonho fora. Eu vou lhes contar o sonho de uma moça, uma negra que nasceu na Virgínia, nos Estados Unidos, em 1917. E ela tinha realmente um grande sonho de ser uma dançarina, uma bailarina que encantasse os palcos nos Estados Unidos. E ela teve a sua grande chance. Era um programa de calouros chamado Amateur Night Show. Aconteceu em 1934 e essa jovem tinha 16 para 17 anos. E na hora que ela ia apresentar-se como dançarina, a perna tremeu um pouquinho. E aí ela pensou, meu Deus, e o meu sonho de ser dançarina, e o meu sonho de ser bailarina, essa era a minha grande chance. Ele vai estar ameaçado. E de repente ela pensou, e o que é que eu faço bem também e gosto de fazer? Cantar. E aí ela abriu a boca, soltou o verbo e se tornou Ella Fitzgerald. Se ela não abrisse mão do sonho de ser dançarina, ela não teria se tornado quem ela se tornou. Eu me lembro também de um outro jovem, também nascido em 1917, que até os 12, 13 anos de idade só pensava em ser pintor, em ser desenhista. Ele se chamava Manuel Laureano Rodrigues Sanches, mais conhecido como Manolete. Ele só pensava em ser um homem que escrevesse, um homem que pintasse.
quando ele crescesse. De uma hora para outra, ele jogou fora este sonho e não ficou mais com essa ansiedade. E ele começou a se interessar por touradas. Ele é um grande manolete, um grande toureiro que virou um ícone para as touradas na Espanha. Nascido em Córdoba. É incrível como pessoas precisaram jogar fora o quê? Sonhos velhos para construir sonhos novos. E eu me lembro de um rapaz que tinha um sonho de ser um grande arquiteto de prédios e de casas. E de repente a vida foi levando ele para outra direção e ele se tornou um arquiteto de gente. E ele trabalha com desenvolvimento humano e é essa figura que está aqui falando com vocês. Eu deixei de lado o sonho de ser arquiteto de prédios e casas para me tornar arquiteto de vidas humanas, para trabalhar com gente, para trabalhar com aquilo que me dá muito mais gana de viver e me faz acordar toda segunda-feira feliz da vida. Acontece com vocês isso? Acordar segunda-feira feliz da vida, mas com muita energia, e achar que happy hour não é às 6 horas da tarde, é durante todo o tempo em que você está fazendo algo que você gosta. Eu acredito que uma das coisas importantes em termos de reduzir a ansiedade negativa, e como nossa querida professora Clarissa, grande médica, trouxe para nós, aumentar as chances de termos uma ansiedade positiva. É, antes de tudo, dizer: eu não preciso ter tantas coisas que as pessoas me obrigam a ter. Quantas pessoas aqui estão com a mente cheia de coisas que o mundo diz: você tem que ter isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E de repente, se você disser: sim, eu preciso de fazer tudo isso, você vai viver completamente ansioso, sem nenhuma condição de viver bem. Minha mãe, uma sábia, Dona Marina Mascarenhas, me disse muitas vezes: meu filho, eu tenho preguiça de me aborrecer. Gostaria muito que vocês guardassem essa frase de Dona Marina Mascarenhas, grande filósofa. Meu filho, eu tenho grande preguiça de me aborrecer. As pessoas se aborrecem muito. Ansiedade, tensão, medo, mágoa, rancor, raiva, todas essas coisas que são tão nocivas me dão preguiça. Eu tenho preguiça dessas coisas. E eu acredito que é uma das pessoas menos ansiosas que eu tive condição e a felicidade, a honra de conhecer, foi a minha mãe. Ela não tem absolutamente ansiedade. É uma pessoa que vive no agora. Ela vive no já. Ela vive no hoje. E até mesmo depois das sequelas de um AVC isquêmico, há 10 anos, com todas as dificuldades e as limitações que ela tem, ela continua me dando lições de deixar de lado a ansiedade. Uma das dicas que eu quero passar para vocês no final dessa nossa fala vem de Dona Marina Mascarenhas. Mas eu queria também trazer para vocês uma reflexão interessante a respeito de como que nós podemos observar os diversos pedacinhos da vida e olhar que essa parte que está aqui dentro, que fica dizendo, vá, faça, ela não é ruim em si. Ela só precisa de um pouco de organização, de orientação. Nós todos temos subpersonalidades. São diversos pedacinhos que moram dentro da nossa cabeça. Muitos pedacinhos. E esses pedacinhos, eles meio que assumem a liderança e comandam a nossa vida. Então há momentos que esses pedacinhos dizem, vá, quando o outro diz assim, não, quieta, para. Vocês já se viram, já se perceberam numa situação assim, de 2 pedaços dentro da mente, um que empurra para um lado e outro que empurra para o outro? E você olha para um e diz, esse aqui está certo, e daqui a pouco você diz, não, esse aqui está errado, esse é o diabinho da história, aqui tem um anjo. E aí, quando você percebe, está criando guerra interna. A programação neurolinguística, uma das minhas principais bases de trabalho, ela costuma alertar para guerra interna gera ansiedade. Se nós tivermos condição de dar uma freada nessas guerras internas e começar a viver o tempo presente, a ansiedade vai dando um refresco para a gente. E vai se tornando apenas a ansiedade boa. Gente, havia um menininho que estava em casa com a sua babá. E
os seus pais, eles deixavam a criança o dia todo com a babá e chegavam no final da tarde, ainda iam trabalhar à noite, sempre pensando assim, eu quero dar o melhor para o meu filho, eu quero dar o melhor para o meu filho. E não tinha muito tempo para a criança, que devia ter uns 5, 6 anos. Esse menininho ficaram lá com o babá, e um dia o pai e a mãe chegaram em casa, e quando entraram em casa, eu não sei, vou fazer até uma pergunta por curiosidade. Quantas pessoas aqui têm vários relógios em casa? Vários relógios. Vários. Tipo, quantos aqui têm 5 relógios em casa? Ou mais? 5 ou mais. Levanta bem alto, não, só para eu perceber. 5 ou mais? Ok, beleza. Nessa vale tudo. Vale relógio de parede, vale despertador, vale relógio de cozinha. Quantos relógios em casa? 5 para mais, quem tem? Levantaram mais a mão agora, beleza. Muito bem. Nessa casa, essa família era alucinada por relógios. Eles deviam ter coleções de relógios Cuco, relógios antigos, relógios diferentes, relógios de várias viagens que fizeram. Então a casa era repleta de relógios. Quando este pai e esta mãe chegaram em casa, que olharam para casa, os relógios tinham desaparecido. Tinham sumido. E eles ficaram, meu Deus, o que é que aconteceu? Aí foram até a cozinha e a babá estava preparando um lanche para a criança e tal, e eles disseram, mas você não viu o que aconteceu com os relógios da casa? E ela, o quê? Cadê o menino? Ah, ele está brincando no quarto. Quando os pais foram até o quarto e abriram a porta, o quarto estava com todos os relógios escancarados, abertos, engrenagens soltas pelo chão, ponteiros arrancados, e o menino lá. E aí o pai e a mãe gritaram, mas você, o que você está fazendo? Que loucura é essa? O que é que se pare agora? O que é que você está fazendo? E o menininho, com olhos lacrimosos, olhou para eles dois e disse, eu estou procurando o tempo para lhes dar de presente. Quem sabe assim possamos brincar um pouco. Essa história, vale esse ó que vocês fizeram mais? Esse ó é legal. Realmente a história é impactante, né? Então, será que não existe dentro de cada um também uma criança assim? Uma criança louca para encontrar algum tempo para nos oferecer esse presente? Uma criança que está querendo o tempo Kairos, que é diferente do tempo Cronos. O tempo Cronos, aquele grande Deus mitológico, que castrou o próprio pai, Urano, para assumir a liderança, para assumir a frente do mundo que se organizava. E aí, Cronos tornou-se o grande devorador. Ele ia com a sua mulher, deusa, gerando filhos, Reia, e os filhos iam nascendo, e como ele um dia havia castrado o próprio pai, ele tinha o medo de que ele próprio também fosse pelos filhos. Portanto, o que é que ele fazia? Devorava os filhos. E como seus filhos eram deuses, eles ficavam vivos dentro de Cronos. Eles não eram mortos. Mas Cronos é o grande devorador. Se você pensar no tempo, pense em cronologia, cronômetro, tudo aquilo que começa com crono tem a ver com o tempo, mas que é o tempo que é devorado. É o tempo que deixa de existir. É o tempo que devora mundos, templos, fortes, castelos. Tudo é devorado pelo tempo. E aí, também, para os gregos havia um outro tempo. É o tempo Kairos. É o tempo da vida que acontece. É um tempo subjetivo. É o tempo da oportunidade. Enquanto Cronos é definido como um velho de barbas brancas e com uma foice na mão, com a cara de quem devora, Kairos, que se escreve com K, Kairos é um tempo subjetivo, o tempo da oportunidade. E ele é definido como um jovem alado muito bonito, com a cabeça totalmente careca, sendo que na testa um tufo de cabelos bem grande. E ele é definido dessa forma, porque quando o tempo da oportunidade aparece, você tem que pegá-lo pela frente. Se você deixar ele passar, você tenta agarrar
mas atrás dele é só careca, você não consegue segurar o tempo da oportunidade. E é por isso que Sêneca, grande pensador latino, nos dizia, Sêneca que morreu lá nos anos de 60 depois de Cristo, ele nos dizia uma coisa muito preciosa. O que é a sorte? É o casamento da oportunidade com o preparo. Se você estiver muito ansioso, por exemplo, e despreparado, você não vê a oportunidade passar. A oportunidade passa e você não percebe, porque você está muito ansioso, você está fora do agora. Ou você está lá atrás, se angustiando com o que já aconteceu, ou você está lá na frente, preocupado com o que ainda vai acontecer. Então, esteja no agora para que a sua realidade seja de preparo, e assim você vê o tempo da oportunidade passando. Ansiedade tira você da única realidade temporal que existe, que é o presente. Faz sentido para vocês, amigos? E as dicas? Lembrei as dicas. Não, mas é porque tem mais coisa aqui. Antes das dicas, eu vou dar uma dica para vocês. Eu fiz há pouco tempo, legal. Eu fiz há pouco tempo uma série de gravuras que eram mandalas. E as mandalas têm uma forma simbólica de representar a totalidade, de representar uma série de coisas. Uma dessas mandalas eu vou sortear com o pessoal que escreveu algumas coisas comigo lá no meu Facebook e no Instagram. Mas essa daqui, que é também uma mandala, eu quero sortear com vocês que estão aqui hoje. Uma cópia dessa mandala eu vou sortear com o pessoal que está me acompanhando lá no Facebook, que escreveram algumas frases, algumas coisas assim, e eu fiz uma brincadeira com eles. A gente vai fazer o sorteio ainda essa noite. E essa daqui, que é uma outra reprodução da mesma mandala, e o que está escrito aqui? Amar se aprende errando. R mais ame. Tá? Então, ninguém nasce sabendo as coisas. Inclusive, amar é tentativa e erro. Então, amar se aprende errando. E eu gostaria muito de fazer o sorteio, mas o sorteio vai ser dentro das redes. Eu vou sugerir a vocês que entrem, procurem Cal Mascarenhas, ou no Facebook, ou no Instagram. Cal se escreve com K-A-U. E aí você acha essa mandala lá, tá? É uma das últimas postagens. E aí você coloca assim, eu estava no encontro 60 da cultura, e aí eu vou pegar essas falas de vocês, ou no Facebook, ou no Instagram, e a única coisa que você tem que fazer é escrever isso e entrar e me acompanhar no Facebook ou no Instagram, beleza? E aí eu vou pegar e vou sortear, e depois eu vejo com vocês, ou no Facebook ou no Instagram, o endereço para mandar para vocês de presente, tá joia? Beleza? Lembra de colocar, eu estava no encontro 60 da cultura. Muito bem, as dicas. Dica número 1, essa vem de Dona Marina Mascarenhas. Vocês que estão aqui no Periscope também estão assistindo. Dica número 1 é: eu chegava ansioso em casa, nervoso com o trabalho ou com a faculdade, as coisas que precisavam acontecer, e eu era um jovem muito acelerado, e aí minha mãe me via todo negociado, ansioso, preocupado, e minha mãe dizia: meu filho, deite 20 a 30 minutos. Aí eu, mas mãe, eu quero... Deite 20 a 30 minutos. E eu não podia falar outra coisa. Ela meio que mandava eu deitar. E quando eu deitava 20 a 30 minutos, ela me dava uma coçadinha na cabeça. Porque quando eu deitava, eu ainda estava com a cabeça lá fora. Eu não estava em tempo presente. Ela me dava uma coçadinha na cabeça e aí eu apagava. Dali a 20, 30 minutos eu levantava com muito mais capacidade de estar em tempo presente. E as soluções vinham. Então, repasso para vocês essa orientação. Quando estiverem negociados, ansiosos demais, parem 20 a 30 minutos e consiga alguém para fazer um café.
Se não conseguir, bata no vizinho. Diz, olha, eu quero um cafuné 20 minutos. Não precisa descer os 20 minutos todos, né? Basta 3 minutos até você apagar. Beleza? Mas na ausência do cafuné, eu sei que alguns de vocês não vai ter essa condição. Vamos para uma dica de uma cientista. Chama-se Amy Cuddy. Amy Cuddy, e M se escreve A-M-Y. Cuddy é C-U-D-D-Y. Procurem os vídeos dela, os textos dela no YouTube, no Google. Amy Cuddy é uma cientista americana que fez uma pesquisa interessantíssima a respeito de hormônios relacionados com estresse. E ela descobriu que a comunicação, e nós estudamos muito isso em coaching e em PNL, a comunicação não verbal não é só para o mundo de fora. Porque a sua ansiedade pode passar para outras pessoas, gente? Pode, né? Rápido teste. Preparem-se. Escolha a mão direita ou a mão esquerda para você levantar, e vou pedir uma coisa daqui a pouco, tá? Vamos lá, preparem-se. Todos prestando atenção? Escolheram a direita ou a esquerda? Beleza, muito bem. Levantem o dedo indicador. Opa. Tem muita gente ainda com o indicador levantado. Olha quanta gente ainda está. Ah, sim. Tem gente que fez assim, ó. Disfarçadamente. Tá? Mas eu vi aqui cerca de 80% das pessoas levantando esse dedo. Mas esse não é o indicador, Carl. Esse não é o indicador. Por que você levantou esse dedo? Ora, Carl, porque você levantou esse dedo. Então é muito comum as pessoas dizerem assim: olha, você não pode ficar ansioso, viu? Não fique ansioso, não fique ansioso, não fique. Olha, é melhor você não ficar ansioso. Só que o seu não verbal está brigando com quem? Com o seu verbal. Então, a sua própria realidade vai interferir na realidade dos demais. Se você quer um mundo com menos ansiedade, seja esse mundo. Faz sentido? Ok? Então, a doutora Amy Cuddy percebeu que há posições que ela chama de posturas do poder. Uma delas é essa aqui. Ela chama de o V da vitória. Animais, não só os símios, mas diversos animais, quando querem mostrar poder, eles estendem o seu corpo. Então, essa posição, doutora Amy nos diz, que até mesmo os corredores cegos, que nunca viram alguém vencer uma prova, quando cruzam a linha de chegada, fazem o quê? Mesmo que sejam cegos de nascença. Então, ela estudou isso. De que maneira? Ela viu posições de poder, essa daí é uma delas, e essa daqui também. Ela chamou essa posição de posição da Mulher Maravilha. É do tempo de vocês a Linda Carter, com aquele calçolão, com a bandeira americana? Muito bem. E aí, ela disse o seguinte para um grupo de pessoas: toma uma amostra de saliva antes, para ela poder verificar 2 hormônios. Cortisol, hormônio do estresse, da ansiedade, e testosterona. É um hormônio de ação, de poder, de fazer, de realizar. E pedia para as pessoas ficarem na posição de poder. Por exemplo, por 2 minutos. 2 minutos, não mais que isso. E depois ela tomava de novo uma amostra de saliva. E o que foi que ela percebeu? Que depois desses 2 minutos, numa postura de poder, cortisol, o hormônio da ansiedade e do estresse, havia caído e testosterona havia subido. E ela fez também uma pesquisa inversa. Pessoas ficavam de posição de baixo poder. Esse encolhimento é o encolhimento das posições de baixo poder. E depois tomava saliva. O que acontecia? Testosterona baixava, cortisol aumentava. E ela diz: você vai agora experimentar alguma realidade que lhe gera ansiedade? Você vai ter uma pesquisa, um trabalho muito intenso? Você vai fazer uma entrevista de emprego? Você vai subir no palco para dar uma palestra? Você tem medo de público? Seja lá como for, se tranque 2 minutos no banheiro e faça uma posição de alto poder.
por 2 minutos, somente. E depois saia e vá fazer aquilo que você precisa fazer. Isso é o redutor dos hormônios relacionados à ansiedade. Tão fácil, gente. Dica importante para nós hoje. E com essa dica eu fecho minha fala, que eu acho que até eu estendi também, tá? E gostaria de agradecer muito. Gostaria de agradecer muitíssimo a Não, o Garrido disse que hoje eu não posso cantar. Já vamos, né, tchau, né, eu acho que vai ter que ser. Você não vai desencantar. Então, gente, eu penso muito assim que existem estilos musicais que são mais ansiosos. Eu gosto deles. Mas existe um que é bem menos criador de ansiedade. Eu acho que Bossa Nova, por exemplo, é um estilo ansiolítico. Tá? Que dá uma coisa boa na gente. Então, eu pensei sobre quando o ser humano não está ansioso no sentido negativo, ele tem muita calma para pensar. E ele tem tempo para sonhar. Calma, né? Calma. Descobri 2 coisas aqui rapidinho. Eu descobri porque que Garrido some. De vez em quando a gente procura aqui, ele vai pra lá pra dentro fazer o V da... É o V da Vitória. Ele se esconde. Verdade. Muito bem lembrado. Você já outra coisa, revelou o segredo. Você deu uma outra dica aqui que lembrou, vai acabar relembrando a dica. É o título de uma canção que o Milton Nascimento gravou. Não tem nada a ver com a letra. A letra é absolutamente diferente disso. Mas é uma frase que me chamou muito a atenção sempre. Um cafuné na cabeça, malandro. Eu quero até de macaco. Muito bom isso. Sabedoria boa. Esse amor, uma canção pra fazer quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. A janela desse corcovado, vê-se o Redentor, que lindo. Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Na janela ver se o corcovado, ver se o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, conheci o que é felicidade.
Nunca fui tão fotografado em toda a minha vida como esse encontro. Inveja da porra, cara. Ó, a amizade tá cortada. Você vai sofrer. Você prometeu que ia sair